Olá, meu nome é Lucas Gabriel Martins, sou estudante de Medicina da UFOP. Eu irei apresentar o trabalho Tamanho de Genoma e Citogenética de Arthrocereus glasiove, uma análise molecular de uma espécie ameaçada de extinção dos campos rupestres. Eu estou sendo orientado pela professora doutora Patrícia de Abreu Moreira. Na introdução, eu apresento os campos rupestres com uma fitofisionomia vegetal do topo de montanhas, que é caracterizado por um mosaico de vegetação herbácea e arbustos esparçados, e dou enfoque aos afloramentos rochosos nos campos rupestres, particularmente os de ferro, os afloramentos ferruginosos, que são ricos em plantas endêmicas e contribuem para a biodiversidade dos domínios em que os campos rupestres estão inseridos, que são os domínios do Cerrado e da Mata Atlântica. Partindo para as características físicas, os solos eles são pobres em água e em nutrientes, é um solo compacto e possui alto teor de metais pesados. Além disso, existem ameaças devido à mineração no quadrilátero ferrífero, pois a gente encontra nos campos rupestres uma das maiores áreas de extração de minério de ferro do Brasil, que é o quadrilátero ferrífero. E para se ter uma ideia, entre os anos de 1960 e 2012, houve uma perda de 40% dos afloramentos ferruginosos devido à extração de minério de ferro. Além disso, há um impacto em 89 espécies raras e ameaçadas de extinção que se encontram exclusivamente nas cangas, nos afloramentos ferruginosos dos campos rupestres. Ainda na introdução, falando um pouco do gênero Arthrocereus, que é o gênero de estudo, há 6 espécies endêmicas, todas exclusivas do Brasil, nos campos rupestres do Sudeste. O cacto é um cacto colunar raro, microendêmico, ameaçado de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, e que se encontra vulnerável à mineração e à remoção do solo, pois devido às atividades mineradoras, há uma alteração do solo, em que esse fica removido ou até mesmo fica sob a forma de cascalho. E a conservação dessa espécie, da espécie Arthrocereus glasiove, o cacto microendêmico, é crucial devido à sua exclusividade nos campos rupestres. Aqui uma imagem que representa o cacto, o Arthrocereus glasiove. Dentre os objetivos do trabalho, a avaliação do tamanho do genoma de Arthrocereus glasiove, a descrição da estrutura e as características dos seus cromossomos, a fim de contribuir para o manejo e conservação da espécie e assegurar a preservação e recuperação no seu habitat natural. Na metodologia do trabalho, está descritos testes pilotos com Arthrocereus glasiove para padronizar a análise a partir de coleta de amostras para identificar variações genômicas e cromossômicas. E sendo assim, os locais de coleta dos indivíduos de Arthrocereus glasiove serão em Itabirito, em Moeda, em Nova Lima, em Caeté e em Itatiaia-Sul. E a amostragem será de 5 indivíduos por local. Ainda na metodologia, a fim de estimar a quantidade de DNA, será realizado a citometria de fluxo, em que o material vegetal de cada indivíduo de Arthrocereus glasiove ele será macerado em 300 microlitros de tampão WPB e posteriormente filtrado em uma malha de 30 micrômetros e corado com iodeto de propídio. Depois, a gente vai usar como padrão de tamanho de genoma vegetal a espécie de ervilha Pisum sativa. E na análise citogenética, será feito o preparo de lâminas a partir das pontas de raízes jovens, que serão pré-tratadas com 8-hidroxiquinolina em temperatura ambiente. Depois serão fixadas em solução 3:1 de etanol ácido acético por 24 horas. E por fim, as pontas das raízes serão submetidas a tratamento com maceração enzimática, que envolve celulase e pectinase, e serão colocadas em estufa por 3 horas a 37 graus. Na última etapa da metodologia, será feita a classificação cromossômica a partir do comprimento dos cromossomos, se há braços curtos e longos, a proporção entre os braços cromossômicos e também o índice de assimetria entre os braços cromossômicos. Dentre os resultados parciais do trabalho,
As raízes de Arthrocereus glaciove foram coletadas para análise citogenética. Está sendo feito todo o protocolo da metodologia, o tratamento das amostras, o pré-tratamento com 8-hidroxiquinolina, a fixação em etanol ácido acético, a maceração enzimática, que está sendo realizada com a enzima R10 para otimizar a visualização cromossômica no microscópio, e testes complementares com a utilização de raízes de outras espécies de plantas para aperfeiçoar a técnica de visualização no microscópio. E o desafio enfrentado está sendo a ausência de visualização dos cromossomos com exatidão nas preparações realizadas, mas que será solucionado conforme a pesquisa tem andamento. Aqui uma imagem da preparação de raízes para análise em lâminas. Esse líquido branco transparente é a enzima R10, está sendo colocada sobre a raiz. Aqui uma outra imagem de uma análise microscópica da célula de Arthrocereus glaciove para a busca dos cromossomos. E como conclusão do trabalho, a equipe está avançando no cumprimento dos objetivos propostos e em breve haverá coleta de mais sementes realizadas nos locais previamente indicados. Essas sementes que estarão germinadas e serão buscadas nas radículas, que é um local onde tem maior concentração de células, que facilita a visualização no microscópio. E a continuidade do trabalho está assegurada, a fim de garantir as propostas estabelecidas nos objetivos. Nos agradecimentos, um agradecimento à professora doutora Vitória Rabelo Campos pela colaboração e apoio no desenvolvimento do trabalho, principalmente na explicitação da metodologia do trabalho. E o meu muito obrigado à Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, pela bolsa, e ao Laboratório de Genética Evolutiva de Populações.